Seja muito bem-vinda aqui a mais um conteúdo do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre alergia alimentar. Será que a alergia alimentar tem alguma relação com as emoções? Eu vou te trazer aqui a visão da medicina integrativa de acordo com os estudos do Dr. Hammer, que é o pai da medicina germânica, uma das principais bases da metodologia Seven Healings, que é o carro-chefe nos meus atendimentos. E eu vou te trazer aqui qual que é a visão biológica e emocional, a causa real por trás das alergias alimentares que você provavelmente desconhece. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Thaís Silveira, terapeuta Seven Healings, especialista no tratamento de doenças de pele. Tenho formação em medicina germânica e também sou bióloga formada pela Unicamp. E o foco principal que eu trago aqui nas minhas redes é sobre saúde integral. É um foco diferente da medicina tradicional, onde eu considero o corpo como sendo indivisível, que é a conexão em corpo, mente e emoções e o seu poder de autocura. Aproveita, se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora e também ativa as notificações para você não perder os próximos conteúdos que eu vou trazer por aqui. Será que a alergia alimentar ela tem alguma relação com as emoções? Primeiro eu quero saber de você aqui que está me assistindo, se você tem alguma reação alérgica quando você consome determinado tipo de alimento. Eu vou te contar aqui que eu já sofri com esse processo. Eu tive por muito tempo processos de alergias alimentares. Também tive doenças de pele, como dermatite, psoríase, e consegui superar todos esses processos alérgicos, incluindo a alergia alimentar, quando exatamente eu tratei a causa real e biológica que tinha por trás do quadro, que é exatamente essa informação que eu vou te trazer aqui nesse vídeo hoje. O que eu trago aqui são informações libertadoras. Porque quando você compreende que existe uma causa, existe um conflito exatamente por trás da sua doença hoje, seja física ou emocional, você tem um caminho para melhorar. Coloca aqui nos comentários se você tem alergia a algum alimento. Eu tinha alergia alimentar a leite e também a glúten. Eu não podia consumir nada com lactose. Também, quando eu consumia pão, eu tinha muitos processos intestinais, a minha barriga ficava estufada. Também com lactose eu passava super mal e hoje eu consegui me liberar 100%. Qual será que é a causa real por trás das alergias alimentares? Se você sofre com algum tipo de alergia a algum alimento, eu te digo que a causa dessa alergia não é o alimento em si, e sim a memória emocional que esse alimento carrega. Mas como assim, Thaís, a memória que esse alimento carrega? Tudo que a gente vive na nossa vida, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, o nosso corpo ele vai registrando, as nossas células vão registrando acontecimentos bons e ruins. Mas os acontecimentos ruins, quando você sofre situações desagradáveis, traumas impactantes, inesperados, em que você é pega de surpresa, como algum falecimento na sua família, alguma notícia, por exemplo, em que você perde um trabalho, fica sem sustento, não tem como sustentar a sua família, ou você perde tudo, se vê sem ter condição de trabalhar, sem ter condição financeira para se sustentar, se você se vê sozinha, ou às vezes ao longo da sua infância, quando você passou por alguma separação, algum impacto onde você perdeu alguém de forma repentina, ou você às vezes passou pela negligência do cuidado, ou você teve algum processo, por exemplo, de abandono, tudo isso, todas essas experiências negativas do seu corpo, ele vai gravar, ele vai arquivar, e uma hora ou outra o seu corpo vai reagir, seja com um sintoma, seja com uma lembrança, seja com algum gatilho. O seu corpo ele vai disparar respostas a esse trauma, a essa marca desse trauma. O seu corpo biológico, o seu corpo físico, os seus órgãos, a sua pele, o seu intestino, o seu estômago, eles podem reagir às suas emoções, porque está tudo conectado. O trauma que você passa é sentido também não só com a sua mente, mas com o seu corpo. Corpo, mente e emoções estão totalmente conectadas. E agora a gente vai focar exatamente, sabendo dessa informação, que o seu corpo registra tudo que você vive na sua vida, tanto as coisas boas quanto as ruins, e que as experiências ruins podem te gerar sensações de desconforto, sintomas e doenças físicas hoje em você. Vamos entender aqui o contexto das alergias alimentares. Quando você passa por algum processo de trauma, algum processo de separação, alguma questão emocional impactante,
em que determinado alimento estava presente no ambiente quando você recebeu esse impacto, quando você teve esse trauma, inconscientemente o seu corpo vai registrar, ele vai tirar uma foto em todos os detalhes desse momento em que você sofreu esse trauma. Então, vamos supor aqui, por exemplo, que você esteja em uma reunião familiar, Natal, por exemplo. É Natal e você está na ceia com a sua família, todos vocês comendo juntos. Quando vocês estão, por exemplo, comendo purê de batata, vamos pegar um cuscuz. Estou comendo um cuscuz com a minha família. E aí, de repente, de forma totalmente inesperada, a sua casa é assaltada, vocês são feitos de refém. Enquanto vocês estavam nessa refeição, imaginou essa cena? Nesse momento em que as pessoas vão anunciar o assalto, o seu corpo vai registrar tudo que estava ali no ambiente. Ele vai registrar a época do ano, o horário do trauma, as pessoas que estavam ali com você, os cheiros do ambiente, os alimentos do ambiente. Ele vai registrar o cuscuz que você estava comendo. E o que pode acontecer a partir de então, desse trauma que você viveu nessa refeição, no Natal, quando você estava ceando cuscuz com a sua família? O seu corpo, a partir de então, ele pode começar a reagir toda vez que você consumir cuscuz. Mas será que isso aconteceu do nada? Sim, de repente, do nada eu começo a ter reações alérgicas a determinado tipo de alimento? Nunca é do nada. Em todos os casos de processos de alergias alimentares, existe algum trauma em que esse alimento estava presente no ambiente. E toda vez a partir de então que você consumir cuscuz, o seu corpo vai começar a reagir, seja com alguma coceira na pele, seja com falta de ar, seja com um processo intestinal, o seu intestino solta, a sua barriga estufa. E o sintoma que você vai ter relacionado a esse alimento vai depender muito da percepção que você teve diante desse trauma. Quando você foi assaltada, você sentiu ali, você ficou com muito medo, você ficou em pânico. Pode ser, por exemplo, que toda vez que você consuma o cuscuz, você possa sentir falta de ar, a sua garganta feche, por exemplo, sinta falta de ar. Essa é uma possível reação. Ou pode ser que você tenha medo da sua mãe morrer, porque o assaltante ali pegou ela de refém e você ficou com medo de perder a sua mãe. E com essa percepção de medo de perder, você pode, por exemplo, começar a desenvolver alergias na sua pele. Toda vez que você consome o cuscuz, a sua pele pode começar a ter escoriações. Os sintomas que você vai passar a ter vão depender da sua percepção que você teve do trauma naquele momento em que aconteceu o assalto. E o seu corpo vai associar o cuscuz ao trauma do assalto. Percebem aqui por esse exemplo que eu dei que o problema em si não é o cuscuz, e sim a memória emocional que o cuscuz carrega, que está por trás de todo esse contexto? E quando você tem a consciência dessa informação, que acontece esse processo, isso é muito libertador, porque você tem a chave para melhorar da sua alergia alimentar, que é exatamente tratar com auxílio profissional essas memórias inconscientes, esses traumas que você passou ao longo da sua vida, que pode ser desde quando você estava, às vezes, na barriga da sua mãe, a sua mãe pode ter passado por algum trauma nesse sentido, e você acabou absorvendo isso, que está gerando a sua alergia alimentar hoje. E pode ser que você esteja assistindo a esse vídeo e não tenha conseguido lembrar de nenhum episódio traumatizante ou nenhuma situação desagradável quando você estava consumindo o alimento. Isso pode acontecer, porque o nosso corpo, ele registra tudo e a nossa mente consciente, ela não consegue se lembrar de tudo. Só que o nosso subconsciente não esquece. Por isso que você precisa da ferramenta certa de auxílio profissional para identificar essas informações, essas memórias, esses traumas relacionados ao alimento que estão gerando essas reações físicas em você hoje. Eu vou compartilhar aqui um caso com você real de uma paciente que eu atendi recentemente, nas últimas semanas, em que ela chegou para mim com um diagnóstico de intolerância à lactose. A partir de determinado momento da vida dela, ela começou a desenvolver uma intolerância muito forte à lactose. Toda vez que ela consumia leite, o intestino dela soltava muito, ela tinha ânsia, ela passava muito mal, a pele dela inteirinha reagia. E cada vez mais essa intolerância, toda vez que ela se expunha ao alimento, ia ficando numa intensidade maior. E aí ela chegou
em processo terapêutico comigo, chegou para a gente tratar essa questão em consulta. E sabe o que eu identifiquei em consulta? A partir da primeira sessão, essa paciente conseguiu se curar da intolerância à lactose que ela tinha. E é um processo muito comum, porque a gente vai no tratamento Seven Healings, que é a minha especialidade terapêutica, nós vamos tratar exatamente a causa biológica por trás da sua doença, seja física ou emocional. E aí eu identifiquei logo na primeira consulta exatamente o trauma associado à intolerância à lactose dela. O que a gente descobriu em consulta? Tá, logo na primeira sessão eu identifiquei que tinha acontecido algum evento na infância dela por volta dos 9 anos dela, em que ela sofreu esse impacto, o impacto associado a processos de separação. E quando ela conseguiu se lembrar, né, ela se lembrou do acontecido, ela me disse que foi nessa época em que ela descobriu que o pai dela, na verdade, não era o pai biológico. Ela não conheceu o pai biológico e descobriu isso de forma muito inesperada. Foi um trauma, foi uma notícia em que ela foi pega de surpresa, ela sofreu esse impacto de forma sozinha. Ela descobriu isso quando ela estava na escola. E aí eu fui perguntando para ela se ela estava, por exemplo, no recreio. E ela falou: Thaís, eu estava no recreio. E aí foi quando eu questionei para ela: quando você recebeu essa informação, que foram as coleguinhas dela que contaram que o pai dela, na verdade, não era o pai biológico dela, exatamente no momento ela estava tomando leite com Nescau. E ali, naquele momento em que ela ouviu das colegas, descobriu que o pai dela não era o pai biológico, ela estava consumindo o leite com chocolate, o Nescau. E a partir daí, o corpo dela registrou, ele associou, o corpo inconscientemente faz isso, você não precisa pensar. Isso é automático, o seu corpo faz isso por proteção. O corpo dessa paciente associou a lactose a esse trauma inesperado de separação que ela sofreu. E essa paciente, ela foi desenvolver a intolerância à lactose alguns anos depois, quando ela já estava pronta para lidar com esse conflito. E foi quando a pele dela começou a reagir. Ela teve um processo muito grande quando ela se expôs à lactose, e até então ela consumia normalmente, ela não tinha nenhum problema. E a gente conseguiu chegar nesse evento. E a gente tratou em consulta por meio das memórias celulares que a gente faz aqui na técnica Seven Healers, e isso envolve inúmeros procedimentos, aqui, inúmeras técnicas científicas, muito estudo por trás. A gente conseguiu neutralizar essa causa. E 30 dias depois da primeira consulta, a paciente não reagia mais ao consumir o leite, porque a gente tratou essa memória emocional, esse conflito biológico relacionado ao alimento do caso dela. E isso é muito comum de acontecer com os meus pacientes, não somente com processos alérgicos alimentares, mas também com alergias de pele, com crise de ansiedade, com depressão, justamente porque o seu corpo ele registra tudo, inclusive a causa da sua doença. O seu corpo já tem essa informação. E com a técnica Seven Healings nós conseguimos mapear esses conflitos emocionais e biológicos que estão gerando a sua doença hoje, seja física ou emocional. Eu vou deixar aqui também embaixo um PDF para você baixar, para você ver os relatos de sucesso dos meus pacientes que conseguem diariamente se curar das suas feridas físicas e emocionais sem uso de químicos, tratando a causa raiz em sessão. Então, se você tem algum processo de alergia alimentar, começa a trazer para a sua consciência, porque isso vai ser importante também para você estimular o seu processo de autocura. Será que teve algum trauma em que você conscientemente consegue se lembrar que você estava consumindo determinado tipo de alimento e recebeu uma notícia desagradável? Começa a trazer isso para a sua consciência. E coloca aqui também se fez sentido para você, se você conseguiu se lembrar de alguma situação. Quando você tem acesso a essa informação, tudo muda, porque aí você tem um caminho para melhorar. Você conseguiu se identificar até aqui? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um PDF para você baixar com relatos inspiradores de sucesso dos meus pacientes que diariamente conseguem se libertar das suas feridas físicas e emocionais sem uso de químicos. Para você também que chegou até aqui, começa a me seguir lá no meu perfil do Instagram, porque diariamente eu passo conteúdos e direcionamentos sobre saúde integral que vão te auxiliar no seu processo de autocura. Um grande abraço para você e até o nosso próximo conteúdo por aqui.